Jeremias Neto. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, eu nasci numa cidade muito pequenininha. Não é menor do que Bebedouro. Eu sei, você é de Bebedouro, é uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas a minha é menor do que a sua. Porque Condeúba, nossa, tem o quê? Vou chutar aqui, uns 15 mil habitantes. Entre 15 e 20 mil, não tem mais do que isso. Mas foi lá, nessa pequena cidade da Bahia, que eu nasci, que eu me criei, que eu vivi a mais linda e deliciosa infância que uma criança pode ter. Você sabe que aqui em São Paulo, observando, eu vejo o quanto as crianças ficam limitadas. Muitas vezes dentro de apartamentos ou dentro de playgrounds que acabam limitando. Por exemplo, tem um menino que mora aqui perto da gente, ele já tem 15 anos. Você acredita? Ele não sabe nem andar de bicicleta, Jeremias. Coisas que na nossa época, pelo menos na minha, lá em Condeúba, Bahia, nós aprendíamos. Isso com 6, 7 aninhos. Carrinho de rolemã, a vida era outra. Era uma vida, uma infância, de fato, muito inocente. Também eu sei, numa cidade de 15 mil habitantes, a violência é quase zero. Ela quase não existe, principalmente nos dias em que eu nasci. Mas mesmo tendo essa infância deliciosa, houve um momento da minha vida que a minha cidade ficou pequena para mim. Porque eu sempre cresci observando nos programas de TV o que eram as grandes cidades do Brasil. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e por aí vai, são tantas. As capitais do Brasil. Salvador. Eu não queria ficar em Condeúba quando crescesse, porque eu sabia ali eu também seria limitado. Para passar a infância, uma delícia. Para passar a infância, nada melhor. Mas uma vida adulta, querendo estudar ou um emprego melhor, eu sabia que ali não daria certo. Mesmo sendo filha única, os meus pais, Jeremias, os meus pais vêm de uma vida muito sofrida. Quando eu falo vida sofrida, eu falo de uma vida de roça, uma vida de enxada, uma vida de calo na mão, ou uma vida atrás de uma máquina de costura, varando a madrugada para dar conta e pagar o aluguel. Meu pai, Serafim, minha mãe, Januária, eles se casaram com 13 anos. Você acredita nisso? Porque lá era muito comum isso. Então, o meu pai, o seu Serafim, ao lado de minha mãe, Januária, se casaram muito jovenzinhos, crianças, 13 anos. Minha mãe teve, eu acho que meia dúzia de abortos espontâneos. Porque, coitada, ela nem sabia por qual razão perdia os bebês. Eu fui a única que vingou, segundo ela mesma dizia. Então, quando ela olhava para mim, ela falava: Jucicleide, minha filha, você é tudo que eu tenho na vida. Então, você imagina o desespero dela quando eu cheguei para os dois e disse: olha, eu vou me embora para São Paulo. Mas por quê, filha? Porque lá eu terei oportunidades que não tenho aqui, meu pai. Porque lá eu vou poder crescer o que não posso aqui. Porque lá eu vou poder me desenvolver tudo o que não posso aqui. Mas, filha, aqui você pode nos ajudar. Eu e sua mãe estamos pensando até em comprar uma chácara, plantar alguma coisa, criar alguma coisa, e você vai nos ajudar, vai fazer um bom casamento. Pai, eu não vou ficar, pai. Eu já falei com a minha prima Francileide, eu vou embora. Jeremias, eu tinha aqui em São Paulo uma prima, Francileide. Francileide é quem me convida. Prima,
vem para São Paulo, prima. Mas aí é um mundo muito grande, eu não vou dar conta. Vem, você vai se dar bem, você é esperta, você é inteligente. Eu vou lhe arrumar um emprego numa casa de família, você vai começar a trabalhar, você vai começar a estudar, você vai fazer um curso de informática, eu sei do seu interesse. Vem, você não precisa pagar nada agora. Pelo menos, olha, por um ano, eu garanto a sua estadia aqui. Olha, Francilete, que eu vou. Pois venha. E eu cheguei aqui em São Paulo assim, carregando os meus sonhos comigo e a vontade imensa de realizar cada um deles. Francileide era o meu porto seguro, prima, mais velha, mais experiente. Já estava aqui na capital de São Paulo, já tinha um bom tempo. Me acolheu com muito carinho, com muito cuidado, foi me buscar na rodoviária, me instalou num dos quartos junto com a Catiane, uma de suas filhas. Aliás, 3 filhos, assim, uma escadinha. O Washington, a Catiane e o Juninho. Então eu estava muito bem instalada. Francileide já era casada com Paulo. E juntos tiveram 3 filhos. Estavam casados há pouco tempo. Bem, eu tô tocando a minha vida, eu tô feliz, eu tô em São Paulo, eu tô trabalhando, eu tô olhando as vitrines das lojas do shopping, meu Deus do céu. Em Condeúba a gente mais nem de insônia imaginava uma cidade como essa. E aí, Jeremias, o tempo vai passando, você vai se adaptando, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, você vai conhecendo pessoas, até aí tudo muito comum, com qualquer outra história que você receba aí no teu programa, seja pelo rádio, pela internet, e eu sei da popularidade das histórias que você conta. Mas aí eu não contava com o inesperado. Aliás, a gente nunca vai contar com o inesperado. E o inesperado veio numa manhã de sábado, quando Francileide, minha prima, sentiu uma dor no peito repentina, misturada com um formigamento no braço esquerdo. Foi um corre-corre. A minha prima tinha uma saúde de ferro, também menina, 32 anos, jovem de tudo, mãe bem disposta, dedicada, sem nunca ter tomado remédio nem para dor de cabeça. Mas naquela manhã de sábado, Jeremias, tudo se revela tão repentinamente. Não houve tempo para que o SAMU chegasse na porta de casa. Quando o socorro apareceu, a Francileide já não tinha mais vida. É isso mesmo, amigo. Eu estou falando da minha prima, de 31 para 32 anos, vítima de um infarto fulminante. Na cozinha de casa, conversando comigo, preparando o almoço daquele sábado, Paulo, seu esposo, trabalhando, os filhos dormindo, ela conversando, batendo papo. Naquela conversa, na realidade um desabafo. Ela falava de uma suspeita que ela tinha de que o Paulo talvez estivesse traindo, coisa de mulher, e eu, bobagem, deixa disso, Francileide, o teu marido te ama. E de repente ela, ai meu peito, ai que dor profunda, parece que tem a pata de um elefante, pisa, ai, Jeremias, não deu tempo de socorrê-la. Francileide morreu em meus braços na cozinha daquela casa, um infarto fulminante. A última frase que ela disse foi: estou sentindo a pressão como se a pata de um elefante estivesse no meu peito e aí não deu mais tempo. Foi uma gritaria, foi um corre-corre, os filhos desceram, o marido não estava, os vizinhos vieram, eu grito: socorro, socorro, me ajudem, minha prima está morrendo. E foi assim, exatamente como eu estou lhe contando. Francileide, a prima amada, querida, aquela que me recebeu aqui com tanto carinho, se despedia da vida de maneira tão rápida e tão jovial.
Eu nem preciso dizer a você, muito menos ao teu ouvinte, a comoção que foi. Velório, sepultamento e a tristeza dos meus 3 sobrinhos. O Washington, Catiane e o Juninho. Eu não preciso nem contar para você a tristeza do Paulo, o viúvo, que era apaixonadíssimo por ela. Eu claro que não disse nada a ele, mas na minha última conversa dentro daquela cozinha com Francileide, ela falava da suspeita de que o marido talvez estivesse cometendo adultério, o que eu achava uma bobagem. Eu achava tão apaixonado, coisa da cabeça dela, fofoca de vizinha, sabe aquela coisa de fofoca de vizinha? Bem, os planos haviam mudado, eu morava com eles. E agora com a morte da minha prima, eu não teria opção, Jeremias, eu teria que voltar para Condeúba, eu não teria. Sabe, eu teria que voltar para a Bahia. Eu ainda não tinha condições de alugar um apartamento aqui em São Paulo. Eu ganhava muito pouco. Quer dizer, ganhava muito pouco para os padrões paulistanos. Então eu achei melhor eu ir embora e esperei um tempo, evidente. Um tempo, quanto tempo? 1, 2 meses. Até que as coisas se assentassem, até que o Paulo voltasse com a cabeça para o lugar, os filhos ficassem um pouco mais estabilizados, mas eu teria que cuidar da minha vida. Então eu chego para o Paulo, o marido, o viúvo, marido de Francileide, minha prima. Paulo, eu preciso ir embora. Mas por quê? Paulo, não é justo, você tem os teus 3 filhos para criar. Eu não tenho condições de morar em São Paulo por conta própria. Eu trabalho como empregada doméstica, eu pago meu curso de inglês, de computação, mas ainda que eu abrisse mão disso, eu teria que morar numa pensão e eu falei com os meus pais e eles acham melhor que eu volte para minha terra, para a Bahia, eu toque a vida, eu quero agradecer. Não, pera aqui. Olha, Jusicleide, eu ia ter esse papo com você. Mas quem está precisando da tua ajuda agora sou eu. Como assim? Eu fiquei com as 3 crianças. Nenhum dos 3 ainda trabalham. Os 3 apenas estudam. Depois da morte da mãe fica o trauma. Eles são muito apegados a você. Por que você não fica aqui em São Paulo? Trabalha meio período. Arrume um trabalho onde você trabalha meio período e no outro período você me ajuda a cuidar das crianças. E aí eu lhe dou mais um salário. Você me ajuda e eu te ajudo. Até ver como as coisas vão ficar. Ainda é tudo muito recente. A Francileide nos deixou de maneira tão precoce e repentina. Jeremias, foi esse o papo. O papo foi exatamente do jeito que eu estou lhe contando. Ora, que mal haveria então? Que mal haveria em ficar em São Paulo, na casa que fora de minha prima Francileide, cuidando dos 3 filhos, fazendo o jantar para o viúvo, para o Paulo? Nada demais, então eu topei pela vontade de ficar em São Paulo. Eu não tinha nenhum tipo de interesse, muito menos no Paulo, mas nunca havia passado pela minha cabeça. Mas aí você sabe. O tempo, Jeremias, ele se encarrega de tanta coisa. O tempo vai passando, o luto vai acabando. Os meninos e a Catiane vão aprendendo a enfrentar a vida sem a mãe, mas se apegam demais a mim. Eles, na realidade, meio que substituíram a presença da mãe pela minha. Automaticamente, não que fizessem isso por querer. Mas é lógico, era uma figura feminina que eles já conheciam, que eles amavam.
E o Paulo era o viúvo, solitário, carente. Eu também mergulhada em carência. Eu ia fazer o quê? Eu ia tomar que atitude? Foi então, Jeremias, depois de um ano. Isso não nasceu do dia para a noite, mas depois de um ano do falecimento da Francileide, foi que eu e o Paulo nos beijamos pela primeira vez. Mas essa amizade vai crescendo de maneira muito tranquila. É um papo aqui, é um passeio ali. Não foi nada forçado, não fora nada premeditado, não foi nada que fuja de um padrão de comportamento de uma família bem estruturada. Veja, as circunstâncias levaram a isso. Depois de um ano, trocamos o primeiro beijo. Começamos a namorar. Ele comunica aos 3 filhos que amam a notícia. Os 3 filhos amaram a notícia. Inclusive a Catiane, a menorzinha, já me chamava de mãe, para você ver a carência da menina. E depois do namoro vem o noivado. E é exatamente nesse período que eu lhe escrevo. Inclusive, os meus pais, pela primeira vez na vida, sairão de Condeúba, Bahia, para vir ao meu casamento, aqui em São Paulo. Mas, no meio dessa história toda, de conto de fadas, eu recebo uma notícia difícil de encarar. Eu disse que tem um ano do falecimento de minha prima. Dia desses eu estou em casa, Paulo trabalhando, as crianças na escola, e uma mulher me aparece no portão com uma criança de colo. Uma criança de colo, que deve ter a criança, não tem 2 anos. Não tem 2. Já anda a criança, mas não tem 2 anos. Quase isso, mas não tem 2 anos. Ela bate no portão, eu atendo, com a mesma inocência que atenderia qualquer vendedor. Só que essa mulher carregava no colo um filho que, segundo ela, olha, moça, eu sei que você é namorada, você é noiva do Paulo, eu sei que ele vai se casar, eu venho até aqui apenas para lhe dizer uma coisa. Pois não. Esse filho que está aqui em meus braços é do Paulo. Eu e o Paulo tivemos um caso enquanto ele ainda era casado com a Francileide. Eu engravidei e ele me prometeu que ficaria comigo, mas depois de um ano da morte da esposa, ele me enrolou. Ele manda uma merreca por mês e agora eu descubro que ele vai se casar com você. Tudo bem, ele pode até se casar com você, porque eu não vou obrigar ninguém a me amar. Mas ele vai ter que registrar esse menino. Ele vai ter... Eu faço exame de DNA, eu tô tão segura do que estou lhe falando. A senhora não pode vir aqui na porta de casa dizer isso. O Paulo tem 3 filhos pequenos. Talvez um deles estivesse aqui e que ouçam a história. Porque eu não fiz filho sozinho, não. Eu não fiz filho sozinha, não. Ele tem participação nisso e uma participação importante. Porque enquanto ele ainda era casado, ele saía comigo. Meu Deus,
Jeremias, era isso. A Francileide, minha prima, tinha razão. Na manhã de sábado em que ela morreu subitamente, falávamos sobre isso, de uma desconfiança que ela tinha do marido. Mas o Paulo, um homem tão doce, tão acima de... E eu tô apaixonada por ele agora. Dá para você entender o quanto esse problema é difícil de ser superado? Quer dizer, eu tô apaixonada e ele também, e o casamento tá marcado, os meus pais vão sair de Condeúba, ficarão um tempo aqui comigo, a família já recebeu o convite, tá tudo pronto, nós já moramos juntos, eu crio os 3 filhos como se fossem meus, e agora chega essa mulher com um menino de colo dizendo que se ele não tomar uma providência, ela aparece no dia do casamento e acaba com tudo, e eu tô desesperada. O que eu faço, pelo amor de Deus? Eu não contei nada para o Paulo ainda. Até porque não sei a reação dele. Tá, eu conto para ele e aí? Eu tenho para mim que o melhor a fazer é ele assumir esse menino, essa criança, antes que essa mulher faça um escândalo. Ah, mas ele, quando teve esse menino, não estava com você. Não estava, mas estava com a minha prima. Não estava comigo, mas estava com a pessoa que mais me ajudou na vida, que morreu nos meus braços. Ah, mas ele não estava com você, mas estava com ela. Se fez com ela, pode fazer comigo, diz uma amiga. Em busca de respostas eu te escrevo, eu sei que você tem o seu canal no YouTube, você publica suas histórias, as pessoas opinam. Em seu programa de rádio também as pessoas opinam. O que eu, Jucicleide, o que eu faço? Me ajudem. É mais uma história. Aqui no programa do amigo Jeremias Neto é mais uma carta. É mais uma grande história. E você pode opinar, você pode falar. Você pode nos ouvir e ajudar esse ouvinte. Obrigado.